Olá, eu sou a Bruna do Engenheiros Sem Fronteiras do Núcleo de Uberaba e eu tô aqui hoje para dar continuidade ao projeto de matemática básica com o assunto média, moda e mediana. E qualquer dúvidas ou sugestões, vocês podem nos mandar por e-mail, que é o e-mail que estará no final do vídeo, ou comentar no próprio vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês receberem notificações toda vez que nós postarmos vídeos novos. Então, vamos dar início aqui à aula de hoje com o assunto média, moda e mediana. Mas, antes de iniciar a aula, a gente vai deixar aqui as respostas dos exercícios da aula 24 do terceiro ano sobre comparação de áreas. Exercício 1. Em sua fachada, uma loja cobriu com azulejos a inicial do nome do dono. Cada quadradinho corresponde a um azulejo. Quantos azulejos foram usados para cobrir a letra A nesse desenho? Então, nosso intuito é contar quantos quadradinhos foram usados para ver quantas unidades de áreas foram utilizadas. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Então, foram utilizados 14 quadradinhos, que são 14 unidades de área para cobrir a letra A. Então, a resposta é a letra B, que são 14 azulejos. Exercício 2. Os desenhos a seguir representam o formato de um jardim que será construído em uma praça da cidade. Inicialmente, pensou-se num jardim pequeno, mas devido ao grande entusiasmo que causou na população da cidade, o prefeito solicitou que fizessem um novo projeto, com desenho maior. O novo projeto terá área. A gente quer saber quantas vezes maior vai ser essa área do novo projeto. Então, tem que ver quantas vezes a mais esse desenho menor, esse, cabe aqui. Então, já considerando uma, que é a quantidade de vezes que ele cabe, a gente vai contar as outras. 1, 2, 3. Então, são 3 vezes maior. Então, a resposta é a letra C, 3 vezes maior que o primeiro. Agora, realmente dando início ao assunto de média, moda e mediana. A mediana, MD, é o valor de centro de um conjunto de dados. Para calcular, primeiro devemos ordenar o conjunto de dados. Então, para calcular a mediana, ordenar o conjunto de dados em ordem crescente. Se o número de elementos for par, então a mediana é a média dos dois valores centrais. Some esses dois valores centrais e divide o resultado por 2. Se o número de elementos for ímpar, então a mediana é realmente o valor central. Então, a gente tem aqui como exemplo para deixar para vocês entenderem melhor. Então, exemplo 1. Sejam os conjuntos de dados a seguir, calcula a mediana. Aí a gente tem o conjunto A e o conjunto B. Resolução. O primeiro passo é ordenar o conjunto. Então, vamos ordenar o conjunto A de forma crescente. O menor número que a gente tem é o número 1, então ele vem primeiro. O segundo menor número é o número 3, então ele vem em segundo. E o terceiro é o número 8, ele vem em terceiro. O segundo passo é ver se o número de elementos é par ou ímpar. A gente tem 1, 2, 3 elementos, então é um número ímpar. Então, o número de elementos é ímpar, então a mediana é o valor central, que é o número 3, que está aqui no meio do conjunto. Agora, já para o conjunto B, vamos ordenar o conjunto assim como a gente fez para o A. Então, o menor número que tem é o número 2, coloque ele em primeiro, depois o número 4, depois o número 6, depois o número 7. E o próximo passo é ver se o número de elementos é par ou ímpar. A gente tem 1, 2, 3, 4 elementos. Então, o número de elementos é par. Então, a mediana são os dois valores centrais, que são o número 4 e 6, dividido por 2. Então, soma o 4 e o 6, que dá 10, e divide por 2. E o resultado dá 5. Então, a mediana desse conjunto B é 5. A média, ou média aritmética de um conjunto de dados, elementos, é o quociente entre a soma de todos os elementos deste conjunto e o total de elementos, ou seja, você soma todos os elementos de um conjunto e divide pela quantidade de elementos que tem esse conjunto. Então, como exemplo, para vocês entenderem, considere o conjunto de dados e calcule a média. Nós temos aqui o conjunto A. Então, a gente vai somar todos os elementos dele, o 2, mais o 4, mais o 12, mais o 54, mais o 3, e aí vai dividir por 5, porque nós temos 5 elementos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, fazendo essa soma e dividindo pela quantidade, nós temos o resultado que a média é 15.
A moda é o valor que aparece com mais frequência em um conjunto de dados, ou seja, o valor que aparece mais vezes. Considere o conjunto de dados e calcule a moda. Então, nós temos o conjunto A, com os elementos 2, 4, 12, 54 e 3, e o conjunto B, com os valores 17, 21, 2, 21, 8 e 2. Para o conjunto A moda é 2, e para o conjunto B, a moda é 2 ou 21, porque a gente pode ver aqui que no conjunto 2, o número 2 aparece duas vezes e o 21 também aparece duas vezes. Então, podemos dizer que o conjunto B é bimodal, ou seja, ele possui duas modas. Então, aqui a gente deixa uns exercícios para vocês treinarem. Exercício 1. Em uma sapataria, durante um dia, foram vendidos os seguintes números de sapatos. Um sapato número 34, outro número 39, outro número 36, outro 35, outro 37, outro 40, outro 36, outro 38, outro 36 novamente, outro 38 novamente e outro 41. Qual o valor da moda desta amostra? Então, a gente precisa ver quais são os valores que se repetem aqui dentro desse conjunto de elementos e esses que mais se repetem são as modas, ou uma única moda. Exercício 2. Em uma escola, o professor de educação física anotou a altura de um grupo de alunos, considerando que os valores medidos foram 1,54, 1,67, 1,50, 1,65, 1,75, 1,69, 1,60, 1,55 e 1,78, qual o valor da mediana das alturas dos alunos? Então, o primeiro passo é ordenar essas alturas em ordem crescente, do menor para o maior, e depois ver se a quantidade de elementos é par ou ímpar. Se for ímpar, é realmente o valor central desse conjunto, e se for par, é a média dos dois valores centrais. Exercício 3. A seguinte tabela mostra o preço nas corridas de mototáxi para diferentes bairros da cidade do Rio de Janeiro e a quantidade de viagens registrada em um dia para cada bairro. Calcule a média de preços das viagens nesse dia. Então, nós temos aqui 3 viagens de R$20, 2 de R$30, 3 de R$35 e 2 de R$40. Então, a gente vai ver o valor total que ficaram todas essas viagens, multiplicando 3 por 20 mais 2 vezes 20, vezes 30, mais 3 vezes 35, mais 2 vezes 40. E a gente tem o valor total dessas corridas e vai dividir pela quantidade de corridas que foram feitas, que é somar os números de viagens. E aí vocês vão encontrar a médias de preço das viagens nesse dia. Então é isso, gente. Como eu disse, qualquer dúvida ou sugestão, vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail, que é educaçãosf@gmail.com, ou podem comentar no próprio vídeo. Então é isso, obrigada!